Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro. Bom, o que nos reúne aqui hoje é o tema Setembro Amarelo, que é uma campanha de valorização da vida. Por isso, hoje nós convidamos uma representante do CVV, a Norma Pinto, que será a última palestrante de hoje. Convidamos a Kátia. Kátia é ativa nessa campanha há um pouco mais de 2 anos, Kátia? Há uns 3 anos. Ela é colaboradora do grupo de pesquisa e estudo em prevenção ao suicídio da Deise Miranda, que já foi uma palestrante nossa aqui, se chama GPESP. E convidei a doutora Kilza, que será a primeira palestrante. A doutora Kilza Estrela é clínica geral, especialista em geriatria, né? Ela vai falar um pouquinho da jornada dela, um pouco da filosofia dentro da medicina e falar um pouco sobre saúde mental, promoção de saúde nessa área. A Sofia Martins é psicóloga, trabalha com a doutora Kilza. Então, muito obrigada pela presença de todos. Quem vai dar as boas-vindas é a Meire, nossa diretora de assuntos em saúde do trabalhador policial, ela é diretora da coligação e comissária de polícia, já foi palestrante nossa também, devido à sua dissertação nessa área, né, que muito nos enriquece para pensar um sistema de informação em saúde do trabalho. Ela fez um mestrado voltado para essa área e ela vai dar as boas-vindas aí, representando a diretoria, a presidência. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande contar com essa manhã aqui com vocês, em nome do presidente do sindicato e da coligação de policiais civis. Dou boas-vindas a todos vocês e enfatizar também da importância da gente ter sempre esses espaços para trazer os assuntos tão inerentes à nossa questão da promoção de saúde e valorização da vida. Oportunamente, no mês de setembro, né, que todos já sabem, né, que muitas campanhas, muitas iniciativas estão sendo feitas em razão da questão do suicídio, mas precisamos enfatizar, sim, que a maior campanha é passar por todos os meses com iniciativas voltadas à valorização da vida, né, especialmente na promoção de saúde. E dentro do cenário das instituições de segurança pública, se faz ainda muito mais necessário a gente falar sobre essa questão da cultura de saúde. Então, sejam muito bem-vindos. Não tenho certeza que amanhã vai ser muito produtiva, né? E agradeço também aqui, parabenizo a Natália, né? À frente do núcleo, com a equipe toda envolvida. Agradeço aqui aos palestrantes também, né? É sempre bom a gente trocar as experiências, conhecimentos e nos colocar à disposição também de vocês, tá certo? Obrigada, tá? Vocês podem compor a mesa, às 4, por favor. Eu recebi ontem um vídeo, a Kátia até também me mandou, várias pessoas me mandaram, aí eu assisti e realmente me emocionei. Falei, bom, vou abrir então para uma sensibilização o encontro de amanhã. A Norma disponibilizou aqui alguns materiais informativos, ela deve falar sobre isso depois, né? Apaga a maior parte das luzes, por favor. Pode apagar mais, depois acende, Jesus. Apaga tudo logo para ficar escurinho do cinema. Aí. Furacão silencioso, redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo, posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar.
Em silêncio você morre aos poucos. E morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta. E nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te ajudar. Esse silêncio que consome pode acabar. É só você falar. Conta sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, Leva em frente falar. ainda tem muita vida pra viver. Se não tá sozinho, igual rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar. É só você falar. Conta sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. Acende aí, Gilson, por favor. Bom, pessoal, eu queria pedir para vocês chegarem um pouco para frente, por conta, assim, das fotos, a interação. Depois, seria possível? Quem estiver aí no fundo, só um pouquinho mais para frente, para o meio, facilita um pouquinho para a gente. Obrigada, tá? Bom, com a palavra, a doutora Kilza. Bom dia para todos. Queria parabenizar aí a Natália, o núcleo, por falar, né? Falar ajuda, falar muda. Eu sou médica e especializei muito no cuidado do idoso. E ao longo do projeto de pesquisa e trabalho, eu acabei desenvolvendo muito planejamento de políticas públicas, planejamento de política de saúde, tanto no setor público quanto no setor privado, né? Então, essa metodologia de desenvolver estratégias de programas de prevenção, de linhas de cuidado, é o que eu faço aí nos últimos 15 anos. Quando a gente foi abordado para falar no Sindicato da Policial, eu fiquei profundamente emocionada quando eu comecei a me inteirar da realidade do policial, né? A realidade além do que a gente vê no dia a dia, a realidade além da crítica, a realidade além da violência, né? Então, eu confesso que esse é o trabalho que mais me está intrigando, porque tudo isso faz parte de um cenário social, vocês sabem muito mais do que eu, e o que a gente espera fazer com esse projeto é a proposta de cuidado, né? Como que a gente pode intervir para a fala, tanto junto aos colaboradores, quanto junto aos líderes e também da família. Bom, eu sou diretora técnica de uma empresa que chama Informar Saúde. A gente faz um trabalho muito grande com instituições, né? Com empresas, a partir do entendimento de que as empresas, via de regra, o segundo maior gasto das empresas é com saúde, perde só para a folha de RH, de recurso humano. Então, diante disso, existe uma constante alta nos últimos anos, e aí as instituições que contratam serviço de saúde estão buscando soluções fora da caixinha, né? Tipo isso que vocês estão fazendo aqui agora. E a gente sabe, corroborando o que a Meire fala, né, que o trabalho é um local de oportunidade. O trabalho produz doenças e produz saúde também. Então, como que a gente desenvolve uma metodologia dentro do trabalho para criar uma cultura de saúde, né?
como que a gente pode ser um agente facilitador para desenvolver uma cultura de saúde. Não é de qualquer jeito, não é por intuição ou por boas intenções, mas existe uma metodologia específica para que essa coisa dê certo, né? Tem que ter apoio dos gestores executivos, não adianta só um grupo de RH, ou um grupo de psicólogos, ou um grupo isolado, tem que meio que ser de baixo para cima, de cima para baixo. Os executivos têm que apoiar as direções, as presidências. Precisa ter um planejamento efetivo, o trabalhador tem que participar, os indivíduos de alto risco ou os indivíduos vulneráveis precisam ser identificados e conduzidos dentro de uma linha de cuidado. Processo de incentivo, quer dizer, eu tenho que criar acesso para os trabalhadores participarem do programa e ter uma comunicação efetiva sempre, né? Eu acho que essa coisa do está acontecendo junto ao Fala é fundamental. Aqui só para ilustrar uma pesquisa que a ABRH, quer dizer, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, fez em 2007, junto a empresas, uma pesquisa que teve uma amostra bastante significativa, na medida que 668 empresas foram respondedoras, 50% líderes de RH, empregando mais de 1 milhão de pessoas, tá? Então, o que as empresas falam? As empresas falam que trabalhar com gestão de saúde é fundamental, é uma prioridade da direção, precisa ser estabelecido. Quando se fala das estruturas, né, o que as empresas estão falando, fazendo, você vê que falam muito de doenças crônicas, sedentarismo, sobrepeso, hipertensão, diabético, e não apresenta aqui a saúde mental, né? Quando você fala se elas medem, se elas avaliam, se tem indicadores, as empresas não têm, 50% não tem indicador, né? Então, ou seja, isso está sendo feito com muito pouca propriedade, do ponto de vista técnico-científico. E o que a gente propõe é constituir um comitê de saúde dentro das empresas, entendendo quem é aquela empresa, entendendo aqui quem é a polícia. Isso, para mim, por exemplo, exigiu pensar sobre as características específicas daqui. A partir da formação de um comitê de saúde, a gente começa a fazer as programações, as ações coletivas voltadas para a empresa como um todo, né? Ou seja, tem ações coletivas e ações individuais para o grupo de risco. Via de regra, as empresas se dividem assim: tem uma população saudável, tem uma população de doentes crônicos, hipertensos, diabéticos, doença respiratória, um grupo com saúde mental, sendo que a saúde mental hoje, de um modo geral, ela é a terceira causa de afastamento em qualquer instituição. Na polícia é muito maior, né? A gente estava lendo um dado, são 43 afastados dia na polícia, né? Então, eu acho que esse número aqui, eu não sei, eu não conheço as taxas, mas... Polícia militar também, é só polícia civil, polícia militar. Isso. Então, aqui, eu acho que se a gente for pensar na especificidade da população, eu não ia começar com projeto osteomuscular de doença crônica. Eu ia começar direto com saúde mental, né? Essa é a proposta do trabalho aqui. Como a gente faz isso, a Sofia vai estar apresentando. Lembrando que é a gente que faz a mudança. E acreditar nesse Brasil de hoje, que a gente pode construir, se unindo aí nesse comitê de saúde, se unindo numa estratégia efetiva de planejamento para abordar um tema tão sensível, é o que a gente pode fazer junto. A Sofia vai continuar, então, falando da abordagem propriamente dita. Bom dia, gente. A proposta, na verdade, é a gente tentar aproximar vocês um pouco desse contexto, assim como fizemos uma aproximação da realidade de vocês. E aí eu nem posso julgar muito essa construção, né, quem está sobre ela, porque eu fico imaginando como é que vocês, no trabalho ostensivo de rua,
vão poder se permitir a uma sensibilidade, né? Bem ou mal, a morte ronda a vida de vocês o tempo todo. Como que a gente vai encontrar o equilíbrio do afetivo e da linha de frente do bombardeio, né? Não à toa vocês são pessoas, né? Acho que aqui a maioria é policial, de fato. Quem é que é policial de rua? Sempre fugir da rua, por falta de não ter proteção. Isso. Eu, logo no início da aposentar, logo no início que eu vi a mulher fazer o quê? O que eu fiz? Eu fui pela tangente. Evitei rua, não sei o meu perfil, né? Mas eu tinha certeza que estaria desprotegido pessoalmente, familiarmente, é o que acontece ainda até hoje. Então eu fiz por outro caminho, mas exercendo atividades não de front, mas são essenciais. Sim. Exerci uma atividade, mas a atividade de front, essa acaba perdendo. Hoje muitos estão fazendo isso. Uma empresa, uma instituição. E como julgar, né, gente? Eu fico imaginando como julgar um profissional que de fato não quer estar na rua. Como que a gente vai fazer essa acolhida dessa população? Meu nome é Hélio Dias, eu sou policial rodoviário federal, aposentado em 2008 e estive no front entre 75 e 2003. De 2003 a 2007 eu fui assessor de comunicação social. Então, eu via nesses 33 anos trabalhando na ponta, né, era uma outra época, como a doutora estava comentando sobre o conhecimento que ela está tendo dessa área, né, específica, que é o policial. Então, eu via muito o policial ser pressionado, assediado pela parte superior executiva, né? De ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, e não tinha retorno, não tinha, melhor dizendo, não tinha um respaldo. Sim, porque as medidas protetivas, embora se cobre tenha muita exigência então, em cima do profissional, são poucas. Na época que eu estive na ativa, era um outro mundo. Sim. Né? A arma que nós usávamos era .40, uma pistola. Mas, Hélio, para você então, ter ideia... hoje, com o fuzil e com as populações mais novas, gerações mais novas, eu não sou formado em psicologia, sou formado em letras, mas eu observava muito que o policial da minha geração, estou com 66, o policial da minha geração ele ainda tinha uma condescendência, né, ele pensava e tal, ele era mais resiliente, e as gerações que se sucederam, parece que o pavio nem existe. Porque eu acho que está num gargalo que provavelmente a gente já não tem mais para onde ir ou para como postergar isso com a barriga. Eu quero fazer um combinado com vocês, até para a gente poder avançar e para a gente poder ter uma troca mais proveitosa. Então eu vou avançar e aí a gente retoma essa fala e até para a gente poder compartilhar essas questões contemporâneas, né? Que é uma realidade de hoje, mas o quanto isso não vem sendo empurrado de uma forma muito frágil para que hoje se estoure dessa forma. Para vocês terem ideia, o cenário geral não dá para jogar fora a questão da saúde mental, não só na polícia, mas de uma forma geral mundial. Até 2030, os transtornos mentais e as doenças cardiovasculares, elas vão ser as duas patologias com maior carga econômica no mundo todo. Mais que um câncer, mais que as doenças, mais que a diabetes, por exemplo, as doenças respiratórias. Então é um dado alarmante dentro e fora da polícia. Consequentemente, pessoas com comprometimentos graves em sua saúde mental, elas vão possuir de 40% a 60% maior chance de morte prematura e adoecimentos diversos. Ou seja, se antes era frescura, hoje a gente vê que isso traz uma reverberação, inclusive econômica, muito grande. Que o Zé comentou para vocês, então, da terceira causa de afastamento. Os dois pilares dessa causa de afastamento é depressão e ansiedade.
Para vocês terem ideia, no mundo todo a depressão está em 4,4%. No país, 5,8%. Ansiedade, 3,6% a incidência mundial. No país, 9,3%. Então, de fato, hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo e estamos sempre à frente de todas as margens preconizadas pela saúde mundial nesse cenário. E aí eu quero trazer aqui para vocês quais são os fatores de risco, né? Essa é uma visão de uma psicóloga, mas sem sombra de dúvida vocês estão muito mais por dentro disso do que eu. Então, contextualizando o cenário geral, a gente tem esses dados. Quando a gente adentra no cenário da polícia, a gente ainda vai lidar com mais fatores de riscos que vão impedir que vocês consigam exercer uma saúde física e uma saúde mental na sua completude. Então, a gente tem uma dupla jornada, muitas vezes, trabalhos noturnos. Para quem não sabe, trabalhar no período da noite aumenta consideravelmente o risco cardiovascular. Rotina de trabalho imprópria para o autocuidado. O que isso quer dizer? Se eu tenho um policial que ele é diabético, como ele vai fazer uma alimentação adequada na rua? Como ele vai fazer uma ingesta de líquido, de água adequada? Por quê? Onde ele vai ter um banheiro para ir? Como que ele vai organizar uma rotina para poder, então, seguir o que todo mundo diz? Baixa remuneração, então é por isso que muitas vezes a gente precisa ter uma dupla jornada para complementar a renda, e aí eu fico pensando no investimento em vocês e no investimento da família, como fica. Exposição constante ao perigo, mazelas e morte. Pressão e hipervigilância. Se eu não me engano, 70% de vocês, dos policiais, já tiveram um amigo morto. Dentro e fora do horário de trabalho, isso foi o que me chamou mais atenção. A incidência de mortes e assassinatos fora do trabalho é infinitamente maior do que dentro do trabalho. Então, diferente muitas vezes de outras profissões que vocês precisam estar atentos dentro de um horário comercial, a morte ronda a vida de vocês 24 horas, e é a morte própria ou de algum ente querido. Como lidar com isso? Julgamento social, ora vocês têm uma visão positiva de quem está de fora pela questão da autoridade, do respeito, ora bastante negativa do abuso de poder, relações às vezes muito exacerbadas. Então ficam sempre no meio da gangorra, né? Entre é bom ou é mal. Treinamento exigente, mas poucas políticas públicas e internas que favoreçam então o autocuidado. Com isso pode vir um sentimento de menos-valia, de humilhação, de desrespeito. Cotidiano de rigidez hierárquica, muitas vezes. A gente ainda tem talvez patentes pouco e uma instituição pouco preparada para lidar com esse diálogo. Negligência do Estado com políticas públicas, isso eu nem preciso dizer para vocês que vocês podem me dar uma aula disso, sem sombra de dúvida. E dados de saúde mental muito conflitantes. O que isso quer dizer? A gente não consegue levantar de fato uma epidemiologia fidedigna, tanto da saúde física da corporação, quanto muito menos da saúde mental. Então a gente tem os núcleos aí acontecendo, a gente tem pessoas com muita boa intenção, a gente tem os boletins da segurança pública, mas ainda com números bastante escassos. A gente não consegue ainda mapear muito bem a população. E aí o que isso vai refletir na prática de vocês? E aí até pegando um pouco da pesquisa da Minaio, que as meninas trabalham aqui, a organização trabalha bastante com essa pesquisadora, e é uma pessoa que vem se debruçando bastante sobre a saúde de vocês, e aí a gente não à toa vai perceber que mais de 60% está acima do peso. Sedentarismo para um policial é uma coisa constante quando não deveria ser. Nível elevado de colesterol, problemas osteomusculares, então 42%, aí tem quase metade da população de vocês, muita dor nas costas, na coluna, seguida de muita enxaqueca, muita dor de cabeça, envelhecimento precoce, alteração importante de sono, seja por causa ou consequência desses outros fatores de risco, consequentemente vocês acabam tendo maior chance de morte prematura. Alta prevalência de suicídio, se eu não me engano, pensando já nos dados que são subdiagnosticados, a gente tem uma incidência de 3 vezes maior, mais do que a população do Brasil como um todo. Altas taxas de transtorno mental, lembre-se, depressão e ansiedade, tá? Transtorno mental não é aquela figura do louco de antigamente,
Eu também posso ser uma detentora de um transtorno mental muito facilmente na sociedade de hoje. Embotamento afetivo, eu fico pensando como é que vocês podem trabalhar no dia a dia não se transformando em pessoas indiferentes ao sofrimento. Ao mesmo tempo, vocês precisam disso para sobreviver. Em contrapartida, como viver na indiferença, né? Como separar casa e trabalho nesse contexto. Isso pode gerar uma reação, isso pode gerar o que a gente chama de uma formação reativa. À medida que a gente tem que se embrutecer muito, a gente acaba assumindo muito esse papel no cotidiano. E aí a gente pode se transformar numa pessoa extremamente autoritária. A gente pode se transformar numa pessoa pouco aberta ao diálogo, à expressão. E o quanto isso compromete e reverbera no lugar onde a gente deveria ter mais propagação de amor, que é dentro de casa. Não à toa isso gera um isolamento social. Porque se a maior morte, se a maior incidência de morte de você está fora do local de trabalho, que tipo de circulação social vocês podem ter de forma segura? Uso indiscriminado de álcool e psicotrópicos. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no julgamento e no moralismo, porque como a gente vai julgar vocês de usarem ou de conhecerem pessoas que usam instrumentos de amortecer todo esse contexto? Então, drogas lícitas e ilícitas, elas estão aí justamente para tentar fazer com que a gente possa flutuar um pouco nessa condição tão precária. Banalização e naturalização da violência. Então, às vezes você está lá, eu vi uma fala muito impactante, que o policial tinha acabado de chegar com o carro todo metralhado. E o quanto a gente não consegue, não acaba transformando isso em piadas. Até para sobreviver de uma forma jocosa diante dessa sociedade toda. Porque se a gente parar para pensar que isso não que isso é muito enlouquecedor, como a gente vai acordar no outro dia para assumir essa posição? Faz sentido para vocês isso? Está muito fora da realidade? Está dentro da realidade? Mas diante de todo esse cenário, como a gente pode construir saídas ou como a gente pode minimizar todos esses riscos, né? Aqui o Zé disse então que a gente tem um pouco a gente tem experiência nessa área, né? Eu um pouco menos, ela um pouco mais. Como é que a gente vai construir modelos então de cuidado? Porque a gente sabe que a contingência de psicólogos e psiquiatras são muito poucos. E eu também não acho que a gente ofertar isso de forma demasiada acaba sendo a solução. Como que a gente pode construir, então, modelos de cuidado que abarquem outras frentes? E é por isso que a gente precisa sempre estar atento, não só a intervenções individuais. Não adianta eu fornecer um psicólogo para você se eu não tenho uma cultura na organização que permita com que você frequente esse psicólogo. Não tem. Você vai receber retaliação, você pode receber um estigma muito complicado dentro da corporação como fragilidade. Então não adianta, eu posso oferecer 1000 psicólogos ou 1000 psiquiatras, mas se a gente não tem um sistema de cultura de saúde e de um cuidado com este colega ou com este subordinado, a gente não avança na questão. E aí eu tenho uma má aplicação de recurso. Então, quando a gente diz de capacitar lideranças, diferente de outras empresas que a gente vai dar cursos e tudo mais, a gente precisa, então, entender como que essas altas patentes estão vislumbrando esse cenário. Porque se eu estou numa empresa, e aí pensando numa empresa tradicional, eu só tenho autorização para ir ao médico. Para ir na academia, jamais. E isso é tanta saúde quanto ir ao médico. Mas isso é um cenário distante da minha realidade, de vocês muito mais ainda. Então, como é que vocês vão pedir dispensa para ir numa consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra? Demonstrando uma vulnerabilidade que pode te colocar em risco e colocar o colega da viatura em risco também. E aí a gente entra, então, entendendo, através desse comitê de saúde, que tipo de consciência tem essas altas patentes, como que a gente pode trabalhar isso. Consequentemente, a gente vai sensibilizando todo um cenário. E aí, em todos os níveis hierárquicos, com experiências educativas mesmo, né? Para a gente poder discutir saúde, discutir soluções, grupos operativos. E aí eu fico pensando se não está na hora de convocar também essa família para estar junto da gente, né? A gente sabe que nas pesquisas,
quanto mais amparado na comunidade, na sociedade e nos laços afetivos, a gente tem uma maior efetividade de todas as ações. A gente teve uma palestra aqui dos alcoólicos e dos narcóticos anônimos. E aí é muito legal aquele grupo de familiares, né? O Naranon, esses Alíris, que geralmente, assim, em alguns casos, em casa, a mulher ou o companheiro, né? O companheiro da pessoa, ela às vezes não tem o dom, não tem o cuidado, a sutileza no jeito de falar mesmo. E acaba que piora, né? Piora uma coisa, a pessoa já chega do trabalho nervosa e chegar em casa ainda toma uma bomba, enfim. Então acho que cabe também o cuidado dos próprios familiares em ter uma E o quanto a gente precisa aproximar também, né? essas frentes, porque a gente não está sozinho no mundo. E quanto mais a gente fazer esse cuidado de forma isolada, menos resultado a gente consegue ter. Material educativo, acho que vocês já... E tudo isso é muito bem pensado, porque não adianta eu sair distribuindo isso a ver navios. Eu preciso ter uma rede integrada de uma mensagem que eu quero passar. Então, as hierarquias, elas possuem um papel primordial no envolvimento desses funcionários. Se eu não tenho líderes que também estão sensíveis para essas questões, eu não tenho espaço para me cuidar. São essas pessoas que vão fornecer essas diretrizes do que é aceitável e do que não é aceitável dentro de uma relação cotidiana do trabalho. As palestras educativas, a gente tem aqui 3 pilares norteadores, mas eles abrem para muitas outras possibilidades. Por que eu preciso que vocês saibam sobre higiene do sono? Porque é primordial na saúde física, inclusive, e na saúde mental. Essas coisas estão extremamente ligadas. Saúde financeira. Como é que a gente consegue ter uma boa disposição na vida? O colega ali até já se identificou, né? Com a saúde financeira, do quanto é importante.